Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula online, tá? Nessa aula a gente vai conversar sobre o sistema de numeração. Qual que é o nosso objetivo dessa aula, gente? Vocês precisam conhecer alguns sistemas de numeração antigos, né? Talvez alguns de vocês tenham visto no ano passado, no sexto ano, mas alguns alunos talvez não tenham visto. A gente vai relembrar aí de algumas numerações em que a gente estuda a história dos números, né? Através das mais diversas civilizações, né, que existiram no nosso planeta, de onde a gente começa a entender da onde surgiram os números, tá? Segunda habilidade que vamos desenvolver nessa aula é conhecer o sistema de numeração atual. Como que nós chegamos aos números atuais, né? Entender também por que surgiram os números. Será que os números surgem assim do nada, né? Tem alguma razão especial para ter surgido os números? A gente vai entender um pouquinho isso na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Gente, essa tabelinha que vocês estão vendo aí se trata de um sistema de numeração, tá? Do lado esquerdo, vocês observam uma coluna de vários símbolos, né? E essa simbologia era o sistema de numeração dos antigos egípcios. Essa numeração surge no nosso planeta por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, 4.000 anos antes de Cristo já se conhecia números, já se tinha ideia dos números. Só que eles não tinham a cara, né, do jeito que a gente conhece hoje. Ele tinha uma outra simbologia. Por exemplo, o número 1 para os egípcios era conhecido como essa figurinha do bastão. E o número 10 era conhecido como calcanhar. Esse símbolo aí que parece uma ferradura de cavalo, né? E esse é o símbolo 10 para os antigos egípcios. Essa outra figurinha aí, gente, parece um símbolo de interrogação, que eles chamavam de rolo de corda. Simboliza o número 100. E o próximo, flor de lótus. É uma flor, né, gente? É um símbolo que representa o 1000. O dedo é também um outro número que indica o 10.000. E o peixe, simbolizando 100.000. E a figura do homem, simbolizando o número 1.000.000. Então temos aí um exemplo, por exemplo, do número 9. O número 9 representa quantos bastões? Se vocês fizerem a conta, vocês vão observar que tem 9 bastões. E o número 16? Como que eu represento o número 16 na linguagem de números para os egípcios? Então tem uma figurinha de calcanhar, que representa 10, e eu preciso de mais 6 bastões para completar, né? E o 54? Então eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 calcanhares, que vai dar 50, e mais 4 bastões para dar 54. E o 1723? Então o 1000 é representado por qual figura, gente? Pela flor do lótus. Então eu já tenho na flor do lótus 1000. E o 700, como que eu represento ele? Com 7 rolos de corda. E o 20 do 23, né? Represento ele através de 2 calcanhares. E o número 3, finalmente, representa com 3 bastões. E o último aqui, gente, do exemplo é 10.400. O 10.000 eu represento com a figura do dedo. E o 400 eu simbolizo, eu coloco o símbolo do rolo de corda. Quantas vezes? 4 vezes para dar o 400, ok? Então vamos lá para o nosso próximo slide. Próximo slide aqui, gente. Essa simbologia era usada na antiga China para indicar os números, tá? É mais para efeito de conhecimento mesmo, de cultura. Essa era a forma como os chineses utilizavam para simbologia dos números.
E essa simbologia aqui já é mais conhecida da gente, não é? A simbologia de numeração romana, onde nós temos o 1, nesse caso nós temos o 2, nós temos o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o L, hein? Vocês lembram? 50. E o C vale 100. E o M vale 1000. E mais uma letrinha aí que não apareceu no slide, que também é importante, é a letra D. A letra D, ela representa o número 500, tá bom? E aqui a gente tem um pouquinho da evolução dos números, né? A cultura hindu, que é a cultura asiática, 300 anos antes de Cristo, veja como que era conhecido os números na época, né? Como eles utilizavam, né, essa simbologia. O hindu, né, 500 anos depois de Cristo, já deu uma mudada. E depois os árabes, 900 anos depois de Cristo, eles também sofreram influência, começaram a alterar a simbologia dos números. Os italianos, em 1400 depois de Cristo, já bem parecido com a nossa linguagem atual. E depois chegamos à numeração que nós conhecemos atualmente. Então nós temos influência tanto da cultura asiática, da China, quanto da cultura árabe, com relação aos números que nós conhecemos atualmente, ok? E como que surgem os números, né? Os números eles surgem por uma necessidade. A necessidade de contabilizar coisas, né? A necessidade de representar o valor das coisas. Então, depois que se desenvolve esse conhecimento dos números, é que nós observamos o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento das atividades mercantis na história da humanidade. Aqui, gente, nós temos um exercício. Represente os números abaixo com números romanos, tá bom? Vocês precisam fazer isso no caderno de vocês. Quando nós nos encontrarmos em sala de aula, quero dar visto nesses exercícios, tá? Toda semana eu vou estar postando aula e eu quero dar visto em todas essas atividades, porque aqueles alunos que fizerem todas as atividades vão concorrer a um prêmio que eu vou dar em sala de aula, ok, pessoal? Além de valer visto aí para nota. Vamos falar um pouquinho de algarismo. O que é um algarismo? Basicamente, gente, é um negócio muito simples, tá? É um signo gráfico. É um sinal gráfico que representa um número. Por exemplo, o 0 é um algarismo. 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9. Eles representam um número, tá? Então, essa forma de representar o número é conhecido como algarismo. É a simbologia dos números. Esse é o algarismo. O 2 representa o quê? 2 unidades. O 20 representa 2 dezenas. O que é a dezena? Dezena é representada pelo número 10. São 2 dezenas, então 20 é igual a 2 vezes o 10. São 2 dezenas. 200 representa 2 centenas, ou seja, 2 vezes o 100. É por isso que nós temos o 200. E o 2000 representa 2 milhares, ou seja, 2 vezes o 1000. Ok? Vamos continuar aqui. Bom, ainda falando de algarismo, nós temos um número aqui, 1543. O número 3, ele é a unidade. Tá? Essa posição é a posição da unidade. O número 4, ele está na posição da dezena. O número 5 está na posição da centena. E o número 1 está na posição do milhar. Se eu quisesse representar de uma outra forma, gente, vocês percebem aqui para o lado direito, né? O que é o 1 do milhar? Ele representa o 1000. E o 500, o 5, ele representa o 500. E o 4, ele representa o 40, que são 4 dezenas, ou seja, 4 vezes 10 é 40. E o 3, ele representa uma unidade.
ele representa unidades, a quantidade de unidades. Quantas unidades? Tem 3. Se você somar o 1000 com 500 e com 40 e com 3, quem que vamos ter? O próprio 1543. Siga o modelo abaixo para identificar as casas da unidade, centena e do milhar. Então, seguindo o modelo da questão A, questão B, façam os exercícios que faltam aí, que é o C, o D e o E, tá bom, gente? Façam no caderno. Nós temos um outro exercício aqui. Siga o modelo conforme segue a representação dos números, tá? Vamos fazer a aqui juntos. 289. O 289 é a mesma coisa que 200, né, que representa 2 centenas, né? O 2 representa 2 centenas. Mais quem? Mais 8 dezenas. O que é 8 dezenas? É 8 vezes 10, é 80. Mais, para concluir, 9 unidades. Somando isso aí vai dar 289. E o 345? Eu tenho 3 de 3 centenas, que são representados com 3 vezes 100, que vai dar 300. E o 4 é representado por 4 dezenas, é 4 vezes 10, 40, e 5 unidades. Seguindo o modelo, gente, faça os exercícios restantes.